Olá, boa noite, meus amados irmãos. Que Deus abençoe nesse momento esse de meditação da palavra do nosso Deus. Nesse momento que nós vivemos ainda, momento de recluso, momento de pandemia, mas é uma grande oportunidade. Nós também temos de meditar em todo o contexto que temos vivido. Esse é o momento de nós fazermos uma análise criteriosa de como nós temos andado, de como nós temos vivido, como tem sido o nosso proceder, o nosso viver, como família, como irmãos, como seres humanos, como tem sido o nosso proceder com os nossos amigos, nossa família, como tem sido o nosso proceder com a nossa sociedade em si, mas acima de tudo, como tem sido o meu proceder, como tem sido o meu viver, como tem sido o seu proceder, o seu viver para com o seu Deus. Talvez você pode falar bem assim, vocês que me ouvem, amigos, companheiros, vocês que vão ouvir, vão comentar, talvez, esse vídeo. Talvez pode me dizer, mas eu não creio em Deus nenhum. E eu quero te perguntar, eu quero te desafiar a você fazer uma análise e perguntar por qual motivo você não crê em Deus nenhum. Ou por qual motivo você crê nesse Deus que você fala que crê. Nesse momento que nós vivemos, uma coisa tão minúscula e invisível tem assolado o mundo todo. Uma coisa tão pequena que a olho nu não conseguimos enxergar. E tem feito muitos homens valentes, muitos homens intelectuais se dobrarem diante dele. Tem feito a ciência arrancar seus cabelos, alguns poucos que tem, para tentar descobrir um caminho para que alcance a solução e a cura para esse ser tão minúsculo, tão insignificante. Talvez se nós conseguimos ver, se nós tivéssemos uma capacidade de enxergar, nós simplesmente descartaria, não daríamos atenção a tão insignificante presença. Mas esse tem feito muito estrago pelo mundo inteiro. Eu te convido nessa noite a refletir. Eu te convido nessa noite a você parar por um minuto só e avaliar como você tem vivido. A fazer uma autoanálise da sua vida física, emocional e espiritual. As nações, o mundo, o Brasil e o planeta inteiro, vamos assim dizer, está precisando, nesse momento, de um clamor de socorro. Pois a nação vive em um contexto, em um colapso emocional, físico e espiritual. Colapso esse que, infelizmente, vem acontecendo desde muitos anos atrás. Cada um com seu contexto, com seu momento, cada um com seu peso, vamos assim dizer, com a sua forma. A Bíblia, ela contém relatos de vários colapsos, vamos assim frisar. Durante toda a sua trajetória, o livro de 2 Reis, de 1 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, relatam historicamente relatos de colapso, de guerras, de batalhas, de epidemias, de pandemias, então podemos fazer uma analogia dessa forma,
que vinha acontecendo, que aconteceu naquela época, que não é diferente da que tem acontecido hoje. Claro, diferente que eu falo, não é diferente da seguinte forma, na questão de fazer o homem se dobrar diante dele, fazer o homem se preocupar a ponto de estremecer, de arrancar os cabelos, preocupado do que vai acontecer com o amanhã. Um clamor de socorro é a meditação que nós vamos fazer nessa noite. O relato de 2 Reis, o livro de 2 Reis, meus amados, meus amigos, meus irmãos, relata fatos históricos que aconteceram devido à desobediência do povo dessa época, aonde o povo desobedeceu. Desobediência essa que vem num desenrolar desde lá de Gênesis capítulo 3, quando o homem e a mulher desobedecem a Deus e lançam mão daquilo que não precisava lançar. E devido à sua desobediência, entra a consequência, entra o pecado e sua consequência como um todo, que é a guerra, que é as batalhas, que é as perseguições, que são os vírus, que são as pandemias, que é a morte, que é a injúria, que é o orgulho, que é a inveja, que é o desamor, que é tudo que envolve a tragédia humana, vem devido a essa desobediência, queira você crer ou não. O mundo sofre, padece, o homem sofre, padece devido à desobediência para com o seu Deus. Deus esse que você talvez não crê. E por isso, o homem e a mulher têm sofrido. O relato de 2 Reis relata um fato incrível, aonde os reis da Síria, que era uma potência nessa época, invade toda a nação do seu contexto, invade as terras, matam homens e mulheres, aprisionam, levam escravo muitos deles. E isso eu falo no contexto, não somente no contexto que não é cristão, mas no contexto também cristão nessa época. Pois o povo de Judá, que era para obedecer a Deus, desobedece, de mesma forma ele vai ser exilado. Muitos morrem devido à desobediência. Chega o momento onde o povo, a Síria, com seu comandante Senaqueribe, vai invadir Israel. Vai invadir o povo de Deus e tem como rei nesse momento Ezequias. Ezequias desesperado, vai até o profeta Isaías e conta para ele, relata para ele tudo que tem acontecido com as nações vizinhas, com um ataque bombástico, vamos assim dizer, de Senaqueribe. E Ezequias vai até Isaías, Ezequias busca socorro, busca uma resposta. E é interessante que no capítulo 19, o verso 5, traz bem assim: foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. O verso 6 fala bem assim: Isaías lhes disse: dizei isso ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas, por causa das palavras que ouvistes, com as quais os vossos servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Ezequias manda os seus servos para Isaías. Isaías manda esse recado. Porém, antes dos servos de Ezequias chegar, os reis da Síria mandam uma carta para Ezequias. E o verso 14 até o verso 19, Ezequias, ao ler a carta, e eu quero chamar a tua atenção, em momentos de pandemias, em momentos de adversidades, qual é a sua atitude? Em momentos de afronta, como essa que Ezequias está enfrentando, como esse que é o nosso momento, que é o nosso contexto, aonde um vírus chamado Covid-19 tem afrontado a humanidade, em momentos de afronta, qual é a sua atitude? Qual tem sido o seu posicionamento? Acusar um ou outro, é culpa disso, é culpa daquilo, é culpa desse, é culpa daquela. Qual é a sua atitude?
Isso faz muita diferença. Ezequias, ao pegar a carta da Síria, dos reis da Síria, ele faz o segundo gesto. Verso 14 até o verso 19. Fazendo um parênteses aqui, o verso 6, o Senhor fala para Isaías: a afronta deles é contra mim, não vocês. Grave isso. Verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu a carta perante o Senhor e orou. Orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abra, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as palavras as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações em suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Há um momento difícil, um momento complicado. Há uma afronta perante o rei Ezequias. E ele poderia botar a culpa nos seus súditos, nos seus valentes, nos seus guerreiros, mas não. Ezequias, ao pegar a carta, ler, automaticamente ele fecha a carta e vai ao templo, ou seja, à igreja, ou seja, a casa do Senhor, o santo, o tabernáculo, vamos assim dizer. O local onde ele pode clamar a Deus. E lá ele coloca a afronta, a carta perante o Senhor e clama a ele. O clamor de Ezequias é um clamor por socorro. É como se Ezequias estivesse dizendo: Senhor, me socorre. Não tenho força, não tenho armas, não tenho habilidade, não tenho uma direção, não tenho um plano, não tem como eu escapar dessa. Me socorre. Ezequias bota perante o Senhor. Talvez esta é a sua atitude, talvez não, irmãos, a certeza que eu falo. Esta é a sua atitude nesse momento. Coloque diante de Deus todas as afrontas, coloque diante de Deus essa situação, clame ao Deus vivo. Talvez você não conheça esse Deus vivo, e eu quero apresentar para você nesse momento o Deus vivo para nós, o Deus vivo para você sair desse calabouço, dessa escravidão física, mental e espiritual. O Deus vivo chama-se Cristo Jesus, que foi pregado na cruz do Calvário, que desceu ao túmulo, mas ressurreto, ressurgiu, reviveu, ressuscitou, para a honra e glória de Deus. E mediante a sua ressurreição, eu e você, nós, o mundo, o homem e a mulher, pode olhar para ele e crer. E se crer, será salvo. E será liberto do seu calabouço, da sua masmorra, da sua prisão. É o momento de você clamar. É por esse motivo que o livro de João, que o Evangelho de João vai falar que ele, Cristo Jesus, é Deus. A vida estava nele, está com ele. Ele tem tudo que tem vida, veio por meio dele, por intermédio de Jesus. Sem ele, nada do que existe vinha a existir. Cristo é o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé. Rompe com as suas dificuldades e vá perante ao Deus vivo e clame a ele. Ezequias fez isso. Ezequias foi diante do Senhor e declarou e orou
perante eles, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, ou seja, não há outro além do Senhor, não há outra liderança, não há outro governante, não há outro rei, não há outro presidente, não há outro líder excelso a não ser o Senhor. O Senhor está entronizado acima dos querubins. Tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra, ou seja, tudo subsiste por intermédio desse Deus. É isso que Ezequias fala. Ele clama: o Senhor pode nos socorrer, o Senhor pode nos ajudar. O clamor nosso nessa noite é um clamor de socorro. Ezequias, ele clama a Deus. Ele toma essa atitude. Um rei se dobra perante o Senhor e clama a Ele. Senhor, esse que é criador dos céus e da terra e da sua vida, e da minha vida. Senhor, esse que conhece o seu coração, a sua alma, o seu espírito, seu ser. Senhor, esse que sonda as suas palavras, que sabe o seu pensamento, que sabe a intenção do seu coração e também sabe a intenção das suas palavras, dos seus lábios. Senhor, esse que antes mesmo da palavra chegar nos meus lábios, Ele tudo sabe. Então clame a Ele, se dobra, se lance perante Ele, faça igualzinho Ezequias fez. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos, características de homem. Ele usa uma expressão mostrando as características do homem para o seu Deus. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abra, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de afronta de Senaqueribe, as quais enviou para afrontar ao Senhor Deus vivo. Olha que interessante, meus amados irmãos. Ezequias clama a Deus e bota: Senhor, a afronta deles, meu Deus, não é contra nós, seres humanos, mas é contra o Senhor, porque nós pertencemos ao Senhor. Senaqueribe sabia que o povo dele pertencia ao Deus vivo. Por esse motivo ele fala: a afronta dele é contra o Senhor. Lembra de Davi, quando ele peca? Salmo 51, ele fala: Senhor, pequei, contra ti somente pequei. Ou seja, o pecado de Davi machucou um monte de pessoas, mas principalmente agrediu, vamos assim dizer, a Deus. Senaqueribe, as afrontas dele para o povo de Israel agredia primeiramente a Deus. Por esse motivo, Ezequias clama: Senhor, a afronta deles é contra o Senhor, Deus vivo. Eles exterminaram as outras nações e os deuses deles. Sabe qual é o motivo, irmãos? Às vezes, nossa forma de ver, nossa forma de crer, nossa forma de lançar a nossa fé, talvez está em locais errados, em momentos errados, em situações erradas. Talvez a minha crença não está direcionada no rumo certo que tem que caminhar. Ezequias fala: é verdade, Senhor. Os reis da Síria, verso 17, assolaram todas as nações da terra e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeiras e pedras. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Esse é o momento. Esse é o clamor. Clame ao Deus vivo. Busque ao Deus vivo. Se lance perante ao Deus vivo. Se dobre perante Ele. Reconheça: Deus eterno. Só tu és Deus e Senhor. Só tu és Deus vivo. Ouve, Deus, as nossas limitações. Ouve as afrontas. Ouve as nossas súplicas.
Nos acude nesse momento de tribulação que temos passado. Momento esse tão complicado, mas ao mesmo tempo tão importante para você fazer uma autoanálise de como você tem andado, de como você tem vivido, de como você tem se lançado perante a esse contexto que tem passado. Eu convido você, meu amado, minha amada, meu amigo, a ler todo o relato da resposta do Senhor para a oração de Ezequias. Lê depois os versos de 20 até o verso 37. Você vai ver o milagre de Deus devido a essa postura desse homem, desse rei, desse líder, desse governante, desse homem pecador e falho, mas que reconheceu que só há um Deus vivo e reconheceu que a afronta dos seus inimigos não era contra ele, simplesmente, mas era contra ao seu Deus, Senhor e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Clame a Ele, se lance a Ele, se prostre perante Ele e reconheça que Ele é Deus, acima de tudo e acima de todos. Que Ele é Deus que conhece a sua vida melhor do que você mesmo. Que Ele é Deus que conhece o seu coração, a sua mente, a sua alma. Que Ele é Deus que conhece as suas palavras antes mesmo delas sair dos seus lábios. Que Ele te amou, que Ele te ama com amor tão eterno, que envia seu próprio Filho, como diz João capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho amado, Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verso 17 fala bem assim: porque Deus enviou o teu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse julgado por ele nesse momento da sua vinda primeira, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Você pode ser liberto, você pode ser salvo. Crê em Jesus, clame a Ele. Lance para Ele um clamor de socorro nesse momento. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa clarear a sua mente. Que Deus possa mostrar para você o melhor caminho para você caminhar. O melhor local para você estar. O melhor momento para você clamar, se prostrar e reconhecer a sua vida, reconhecer quem você é e reconhecer ao Deus que pode fazer todas as coisas acontecer. Deus te abençoe. Uma boa noite.